Vanessa Camargo quebra silêncio sobre suposto romance com Dolabella. A matéria do site metrópolis.com. Vanessa Camargo, Marcos Boaz e Dado Dolabella estão no centro dos holofotes desde que a cantora anunciou o fim do casamento de 17 anos com o empresário. O término teria sido motivado por um encontro entre a artista e o ex-namorado Dado. Agora, Vanessa falou pela primeira vez sobre os rumores de que teria se reaproximado do ator. Em entrevista para a TV Caras, Vanessa Camargo negou que esteja passando por uma depressão causada pelo fim do matrimônio. Abre aspas. Eu vivi a vida inteira passando por momentos assim. As pessoas estão dizendo que eu estou em depressão, que eu estou mal. Eu estou bem, eu estou muito bem, com vontade de trabalhar, com vontade de realizar as minhas coisas, cheia de projetos, e esse é o desafio que eu tenho que viver agora. O que se passa dentro de uma coisa, de uma vida, só você sabe. Fecha aspas, disse Vanessa. Mesmo sem citar Dado Dolabella, a cantora afirmou que não dará palco para rumores e frisou que pretende focar em sua carreira e novos projetos. Abre aspas. Eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não vou virar a louca processando todo mundo de tudo. Não é esse o papel. Foi o que eu te falei. O externo vai aumentar. O furacão vai estar lá. E eu estou aqui no meio. Firme e forte e segura, cuidando do que realmente importa. Agora, eu estou focando muito na minha carreira, focando muito nos meus filhos, na minha casa, e é isso que importa. Fecha aspas, assinalou Vanessa. E ela finalizou, abre aspas, se tem pessoas intencionadas querendo que a gente vire o escarcéu, eu não vou cair nesse jogo. Então, quando a gente dá atenção para uma coisa, a gente aumenta essa coisa. Então a minha atenção eu dou para onde eu tenho que focar, e não nisso. Fecha aspas. Padre termina a cerimônia ao ver cães entrarem com alianças. Essa também é uma matéria do site metrópolis.com. A cerimônia de casamento dos jovens Brenda Jamile, 18 anos, e Elivelton Silva, de 24, terminou antes do previsto por um motivo inusitado. O padre César Retrão, incomodado ao ver 2 cachorros entrando na igreja para levar as alianças, se recusou a dar a bênção final aos noivos. Abre aspas. Isso é o cúmulo. 2 animais entrando na igreja com as alianças. É inadmissível. Fecha aspas, teria dito o padre. O caso aconteceu no sábado, dia 14 de maio de 2022, em Nova Olinda, Ceará. Segundo o casal, apesar da atitude do religioso, eles tinham autorização da paróquia para levar os animais. Em entrevista ao UOL, a noiva contou que se sentiu muito triste ao ouvir a declaração do padre. Ela disse, abre aspas, apenas assinamos o livro e ele deu as costas. Nos sentimos envergonhados, fracos, não tivemos ação nem de reagir na hora. Fecha aspas. Os noivos são voluntários do Instituto Lilica, ONG que resgata animais, desrua e os encaminha para adoção. Foi o caso dos vira-latas Pipoca e Scooby, adotados por Brenda e Elivelton e escolhidos para fazerem parte da cerimônia. Pipoca foi resgatada machucada e cega de um olho. Scooby perdeu o movimento de uma das pernas após um acidente. Os 2 entraram na igreja guiados por familiares. Nas redes sociais, a jovem fez um desabafo. Abre aspas. Eu e Elivelton somos católicos. Cremos que nosso casamento precisa da bênção de Deus e precisamos do homem para isso. Enfim, não tivemos essa bênção pelo fato de o padre achar um cúmulo 2 cachorros entrarem com as alianças. Não fomos declarados marido e mulher porque é um absurdo 2 cachorros entrarem com as alianças. Não teve o agora os noivos podem se beijar porque 2 cachorros levaram as alianças. Fecha aspas. Lamentou a jovem. E Brenda ainda ressaltou, abre aspas,
Isso nos enfraqueceu na hora. Eu não tive ação. Eu chorei, gelei, passei os 2 últimos dias pensando no que aconteceu, a forma que fui tratada comparada ao que esses animais passam na rua e vistos como o cúmulo. Ao meu ver, ninguém é obrigado a gostar de qualquer animal, mas aceite. Não despreze. Você não é obrigado a ter um animal em sua casa, a alimentar os das ruas, mas aceitar que é um ser que pode ser bem-vindo em qualquer lugar é um dever seu. Manifestamos nossa tristeza pelo ocorrido, uma vez que, ao nosso entender, como cristãos e amantes da causa, o amor estava ali representado, assim como estava respeitada a igreja, visto a autorização prévia da Secretaria Paroquial, sendo angustiante a surpresa do repúdio em meio à cerimônia. Fecha aspas. Diante da repercussão, o Instituto Lilica soltou nota afirmando que não compactua com os ataques direcionados ao padre, que já ajudou a presente entidade por diversas vezes e de várias formas. Mercedes de 1955 é leiloado por 135 milhões de euros. Recorde para um carro. A matéria é do site correiobrasiliense.com.br. Uma Mercedes de 1955, do qual existem apenas 2 exemplares, foi leiloado no começo de maio por 135 milhões de euros, cerca de 143 milhões de dólares. Quase triplicando o recorde anterior de venda de um carro, anunciou a RM Sotheby's. O Mercedes Coupé 300 SRL Uhlenhaut 1955 foi vendido em 5 de maio de 2022 em leilão confidencial no Museu Mercedes-Benz de Stuttgart, Alemanha, numa cooperação entre a filial de Sotheby's para veículos de luxo e a montadora alemã. O recorde anterior era de uma Ferrari 250 GTO de 1962, vendida pela casa de leilões por mais de 48 milhões de dólares, cerca de 45 milhões e 400 mil euros. Além disso, o Mercedes 300 SLR está entre os 10 objetos mais caros já vendidos em leilão, comemorou a RM Sotheby's. Oliver Berker, presidente da Sotheby's Europa, afirmou que sente uma emoção absoluta por vender esta obra-prima do design e da engenharia, e agora está à altura das maiores obras de arte já vendidas. De acordo com a classificação feita pela AFP das obras de arte vendidas em leilão nos últimos anos, o recorde absoluto é ostentado pela pintura Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, arrematada em novembro de 2017 por 450 milhões e 300 mil dólares em um leilão da Christie's. Depois aparece Shot Sage Blue Marilyn, o retrato de Andy Warhol da atriz Marilyn Monroe, vendido este mês por 195 milhões de dólares também pela Christie's, que se tornou a obra de arte mais cara do século XX, vendida em leilões públicos. À frente do luxuoso veículo estão ainda Les Femmes d'Alger, do espanhol Pablo Picasso, vendido por 179 milhões e 400 mil dólares em maio de 2015, e No Deitado, do italiano Amedeo Modigliani, que foi vendido por 170 milhões e 400 mil dólares em novembro de 2015. Descrito pela RM Sotheby's como o carro mais bonito do mundo, o veículo, que pertencia à Mercedes-Benz, foi vendido a um colecionador particular. O dinheiro da venda servirá para lançar um fundo Mercedes-Benz de bolsas de formação e pesquisa para jovens na área de ciências ambientais e descarbonização, informa o comunicado da RM Sotheby's. O comprador concordou em exibir o veículo ao público em algumas ocasiões. O outro exemplar continuará sendo propriedade da Mercedes-Benz, que o deixará em exibição em seu museu em Stuttgart. De acordo com a RM Sotheby's e a imprensa especializada, o Mercedes Coupé 300 SRL foi concebido pelo engenheiro Rudolf Uhlenhaut, inspirado no W196R Grand Prix, com o qual Juan Manuel Fangio venceu os campeonatos de Fórmula 1 em 1954 e 1955.